Para mim, mulher é metamorfose. O nosso papel e o nosso corpo, ele vai se metamorfoseando conforme a gente vai passando pelas nossas fases. Eu vejo isso muito claro. Os registros físicos no meu corpo, eles me marcam momentos de transformação. Ser mulher é um desafio para mim. Essa eterna cobrança de perfeição, de dedicação, de aparência, né? Porque a mulher ela é escrava da aparência, se ela não entender o mecanismo que está por trás disso. Nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal, machista, e que foi e continua criando formas de nos descredibilizar. Em pleno século XXI, 2023, a gente brigou muito para chegar aqui e falar, ter a nossa voz ouvida, ter o nosso comportamento, entre aspas, aceito, mas a gente luta muito ainda. A gente vê a quantidade de feminicídio, de assassinatos por causa do nosso comportamento, às vezes até por não ter determinado comportamento. Ser mulher ainda é uma luta muito grande, porque a máquina do mundo é conduzida pelos homens e os homens têm uma dificuldade muito grande de entender esse ser feminino. É um turbilhão de hormônios, só que numa curva descendente. Tinha mudança de humor, eu não sabia, eu chorava sem ter motivo, a insônia. Você tem que se configurar nesse novo corpo, que é um corpo que ganha peso, uma pele que perde elasticidade, uma libido que vai para o chão. Os calores, né? As irritações. E estás a transpirar, dores, coisas estranhas, né? Que você vê que você já não é mais a mesma pessoa. Ser mulher é viver essa metamorfose, é ser capaz de passar por todas essas metamorfoses ao longo da sua vida. E às vezes num ambiente hostil, porque os homens não entendem o que a gente está passando, nem nós mesmas entendemos, mas como isso está acontecendo com a gente tem que lidar com aquilo. Quando eu pisei os pés no Reino Unido, meu climatério começou. Imediatamente. É tudo muito novo, né? Porque ninguém falou pra gente aquilo. A época da menopausa, você não sabe como é, que você tá com calor, você tá irritada do nada, aquele cara que tá ali do seu lado já não dá tanto tesão. O seu desejo, o seu libido diminui e a sua irritabilidade também aumenta. Houve situações que eu fiquei 6 meses sem conseguir dormir, numa ansiedade e um stress, porque tinha que trabalhar, conciliar o trabalho, mas a língua que me impediu muito de conseguir adequar num estilo de vida com mais saúde. Vai mudando o período, o corpo vai mudando, o cabelo vai mudando. Foi bem complicado. Aos 42 anos, comecei a entrar numa menopausa precoce. Aos 42 anos, eu já estava a sentir, já tinha sintomas de menopausa. Aquele período em que, quando está próximo, uma pessoa começa a se sentir mais irritada, eu caçava briga quando chegava. E isso era uma situação nova para mim, porque não me acontecia isso antes. Eu, quando estava nesse período de TPM, eu conseguia catar a briga não sei de onde, até porque eu estava somente a trabalhar, não tinha mais problemas pessoais, mas eu normalmente ficava: mas, meu Deus, o que é que está a acontecer comigo? Porque esta é uma sensação nova. Porque é que eu, de repente, eu tento catar briga e sinto-me irritada com tudo e com todos. Aí era uma situação muito nova para mim. Eu fiquei um pouco confusa, um pouco com medo. O corpo começou a mudar, eu não tinha muitos seios, os meus seios aumentaram, comecei a ganhar peso, o cabelo caiu. A menopausa é diferente em cada mulher. Não pode, esse é o primeiro assunto. Algumas mulheres quase não sentem, outras sofrem
realmente horrores para passar sobre esse período. Por exemplo, quando tens relações, ter mais dores. Uma menstruação muito reduzida, muito dolorosa. A gente conhece o nosso corpo e eu percebia que alguma coisa estava errada. E essa dor só aumentava e cada vez mais forte. Eu comecei a perceber que eu não conseguia mais dormir, que tudo me irritava e buscava ajuda, mas não tive. Os médicos, eles banalizaram, né, esse momento. Na minha opinião, quando você busca uma ajuda médica, ainda mais estando fora do seu país, né, eu vivo sozinha aqui, toda a minha família está no Brasil, eu sou sozinha na Europa. Então era uma mudança muito significativa que eu só buscava respostas. Foi banalizado por mais de 4 anos. Especialmente as mulheres africanas, não é? E aquelas que acabaram de chegar ainda não têm uma base, ou ainda não estão acostumadas ao sistema e têm a barreira da língua. Então tudo isso dificulta muitas vezes o processo delas dentro do que chama menopausa. É muito difícil. Porque você já está ficando velho, você tem que entender que o corpo é assim, que você tem mudanças de humor e você tem que tentar relevar. É um pouco frio. A comunicação, né, entre, né, um imigrante e uma pessoa daqui de Londres é diferente. Assim, a gente tentar chegar num acordo, numa comunicação, para poder ele me entender, né, o GP me entender o que está se passando comigo. A minha médica sugeriu que eu pusesse o DIU e nesse processo eu tenho pequenas hemorragias, não sei se é assim que se diz, e então é um desconforto muitíssimo grande no dia a dia. Eu não procurei ajuda médica, mesmo que tenha falado com o meu médico sobre o assunto, mas não procurei. Tentei ler mais e tentei com minhas irmãs também falar sobre o assunto. Eu procurava através, assim, na internet, no Facebook, era assim que eu tentava tentar alguma informação. Eu não falava sobre isso, eu buscava respostas para que eu encontrasse soluções. E eu comecei a pesquisar sozinha sobre esses assuntos, conversando com médicos de outros lugares, grupos de estudos. Eu comecei a ler a respeito, eu tive muita resistência de fazer reposição hormonal, então eu testei chá de amoras, cremes, meditação, eu fui por esse caminho. Só que os sintomas eram muito fortes e não estava conseguindo lidar com isso. Eu passei por todo esse processo de tentar recursos no Brasil, depois aqui. E aqui, uma coisa que é interessante, eu ouço muito essa fala de eles são um pouco frios e tudo mais. Meus seios empedraram. Doía muito, isso me causava muita dor. Eu fui no médico e contei o que estava acontecendo. A resposta foi, é assim mesmo, você está na menopausa. E não é assim mesmo, a gente não tem que aceitar sofrer nesse período. O processo de transição hormonal é muito difícil para mim e eu acho que é uma situação que não é fácil para nenhuma mulher quando chega nessa fase. Não é fácil. A menopausa me trouxe uma reflexão, isso junto com um período de lockdown, que a gente ficou, foram 2 anos, me levou para um caminho de terapia. Então eu comecei a fazer terapia e comecei a lidar com várias questões, várias memórias que o meu corpo guardou, um outro modo de tratamento, que são implantes. Eu tive, sim, uma melhora significativa na minha qualidade de vida. Eu voltei a dormir, eu voltei a sorrir, mas aí eu já estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. O meu corpo é a minha casa. Porque é uma fase que a gente muda, a gente precisa se recolher, eu vejo assim. Fazer mudanças na minha vida, né? Poder me ajustar a essa nova situação que o meu corpo está me levando. Essa mudança significativa na vida da mulher, ela ainda tem muito que ser descoberto. Acho que tem que ter mais informações
para as mulheres. Tinha que ter um dia na escola que alguém chamasse a gente no cantinho, numa sala, e falasse assim, ó, vamos conversar sobre coisas que ninguém conta pra você? A menopausa é uma delas. Ninguém conta pra gente como é que é. Então, como mulher, a gente tem que spread the word, tem que espalhar a palavra para outras meninas, para outras mulheres, e contar, e dizer que acontece dessa forma, não é igual para todo mundo. Enfrentando esses sintomas e os companheiros não estão ali e não têm a compreensão necessária. A gente não precisa esperar essa compreensão dos nossos parceiros, porque eles são homens, eles são outro universo, eles não têm os hormônios que a gente tem, eles não passam pelo processo com a gente, eles nunca vão entender. Eu gostaria que tivesse um grupo de brasileiras ou pessoas que falam a língua portuguesa e mulheres nessa faixa etária que a gente possa compartilhar, porque sempre tem alguém que precisa de informação, de orientação, uma conversa faz a diferença. Eu gostaria que fosse possível que as pessoas pudessem ter grupos até mesmo de diálogo sobre esse assunto, porque nem todas as pessoas conseguem enfrentar essas mudanças na vida da mesma maneira que eu. Temos que fazer isso mais vezes para eu me habituar a falar no porque não.